Mas a ciência é observação. A ciência é com a observação que, inclusive, a gente chega... a tríade é fácil: observação, raciocínio e conclusão. Foi assim que eu cheguei lá atrás no corticoide, foi assim que agora eu cheguei a algo que não estão divulgando. Por exemplo, o SUS ignora isso, mas tem a que eles chamam de antiga Covid longa, que a gente chama de síndrome pós-spike, porque tanto a vacina quanto a Covid causam isso, que as pessoas, tem mais de 40% das pessoas que estão com esses sintomas, que é cansaço, fadiga, falta de memória, falta de cognição. Isso está sendo ignorado. E essa tríade de observação, raciocínio e conclusão, eu observei que foi no final de 22, começo de 23, e eu já entendi que a fonte vem do intestino. Estamos publicando um trabalho, está prestes a ser publicado, onde a gente explica a solução, que basta você restabelecer isso no intestino. Você restabelece a microbiota sadia e os sintomas, eu fiquei surpreso, eu estou tendo mais trabalho de explicar os resultados positivos. Aí me associei, fui atrás da doutora Denise Carvalho, que estuda isso, me aprofundei no tema e entendi que o intestino é algo muito importante. Agora, o que chama atenção é que isso é ignorado. Outro dia eu fui dar uma palestra para 700 pessoas, eu perguntei quanto dessas pessoas tinham esses sintomas e 40% levantaram o braço. 40%? Então, bastante gente, né? Tem muita gente que está nos assistindo que viu isso. E então, quer dizer, você vê que o propósito nunca foi resolver o problema. O propósito foi ignorar possíveis pessoas que podiam solucionar o problema. E a imagem da antiga ministra foi ficando desgastada por conta dos... Tem uma hora que não dá para você esconder mais da população, os números de dengue, os números de... Não dá para você esconder mais isso, febre amarela. Então, quer dizer, o que acontece? Chega uma hora que fica desgastada. Aí depois, aí já eu acho engraçado, porque todo mundo sabia, um monte de pessoas deviam saber que ela não estava com o cartão de vacina em dia, que para mim isso é o que pouco importa. Mas é engraçado que quando a coisa tá ficando ruim, aparecem essas informações e jogam. Eu acho que já foi meio arapuca. E aí o vídeo do Francisco Cardoso, que está fazendo um trabalho excepcional no Conselho Federal de Medicina, ele levantou que conseguimos resgatar as 5 pragas do Egito. Retrocedemos 5.000 anos. Então as soluções dependem de ação. A ação precisa um pouco de dinheiro. Para falar a verdade, algum dinheiro. Agora, nós nunca ficamos nesse nível de calamidade que nós estamos hoje, de não ter insulina, que é algo gravíssimo. É um absurdo mesmo. Eu fiz uma listinha aqui também das vacinas que estão faltando no país. A gente vai falar também com o Dr. Zeballos, agora eu passo para a Marina, a crise da dengue, né? Essa situação da troca dos ministérios com tantos desafios pela frente. Pelo menos 11 estados do país registraram falta de algum tipo de vacina, de acordo com o levantamento que foi feito entre 11 e 18 de novembro de 2024. Por exemplo, sarampo, tétano, HPV, hepatite B, raiva. O governo, à época, alegou que enfrentou desafios momentâneos na distribuição. Bom, esse governo ele gosta de culpar o passado, né? Como se eles não tivessem administrado o nosso país, infelizmente, nas 5 das últimas 6 gestões que nós tivemos. Então, isso também é uma coisa impressionante. Mas a doutora Anísia ainda conseguiu recordes, né? Dengue, mais do que os últimos 7 anos. É uma pandemia, a gente entrar numa situação dessa de calamidade pública. A minha pergunta para você, doutor, é a seguinte: há alguma esperança com o ministro Padilha? Porque ele sai completamente desgastado de um papel que ele cuidava de uma articulação política, sendo rejeitado pela maioria das lideranças políticas. Teve, como ministro da Dilma, no seu currículo, foi o responsável pelo programa Mais Médicos, que eu falo, que foi o que estabeleceu no Brasil um sistema de trabalho análogo à escravidão, porque os médicos tinham que deixar a maior parte do seu dinheiro para sustentar o regime cubano, né? Afastado das suas famílias, então uma coisa absurda. Então, a gente pode ter alguma esperança com essa entrada do Padilha? E o que nós, eu acho que esse trabalho, aliás, um abraço para o doutor Francisco também, o que nós podemos fazer para pressionar, para de fato melhorar essa situação? Bom, não dá para falar em relação ao Padilha o que ele vai fazer. Eu nem tinha esse conhecimento, eu sabia dos Mais Médicos, que na época eu fui totalmente contrário, mas não dá para falar
o que ele vai fazer. O que dá para falar é que precisa de uma gestão de entender por que não está chegando insulina, entender qual é a consequência de por que aumentou tanto a dengue. Porque quando o país vai ficando mais pobre, diminui as medidas sanitárias preventivas. Isso eu falei lá atrás, uma vez, quando eu estava debatendo, que tinha que tomar cuidado com fechar todos os estabelecimentos, porque a consequência de quebrar uma economia e de não ter recursos são outras doenças associadas à falta de saneamento básico. Então, o que precisaria ser feito é entender cada ponto. Por que não está chegando a insulina? Ah, porque não pagaram? Por que não pagaram? Mas eu dei o dinheiro. Onde foi o dinheiro? Toma, situação hipotética. Uhum. Por que cancelaram aquela equipe que organizava as vacinas? Uhum. Por que tem mais de 1 milhão, como é que é? Tem 1 milhão de pessoas esperando na fila para cirurgia no SUS. Nossa. O que aconteceu? O que nós podemos fazer para desafogar isso? Como nós podemos solucionar isso? Gestão, né, doutor? O que falta é gestão, porque é como se você tivesse entrado num local, você é responsável por tomar decisões e não tomou nenhuma, a não ser ficar insistindo em imunizar as crianças. E cada vez sai mais estudo, e mais estudo, e mais estudo, mostrando que... Até escrevi um livro que, inclusive, chama A Verdade Oculta, todos os desafios que eu tive, e ainda coloco que tem uma guerra espiritual. Nossa. Do bem e do mal. Quem que é o bem? O espiritualizado. É aquele que se preocupa com terceiros. Não é errado, você tem que se preocupar primeiro com você. Que nem a máscara de oxigênio que cai do avião. Primeiro você põe você, depois você põe na criança. Mas depois você tem a preocupação com terceiros. Quais são as consequências dos seus atos com terceiros? Então, esse seria o bem. O mal, você pega um exemplo clássico disso, que desde 2004, o Dr. Anthony Fauci já fazia programação, patentearam o vírus e consideraram como warfare, como se fosse uma arma biológica já em 2018. Então, a gente sabe tudo isso que foi pré-planejado. Então, ele tomou decisões da cabeça dele de que tinha que ficar todo mundo em casa, de que tinha que fechar estabelecimento, de que se você tomasse vacina, você não precisaria usar máscara, o que é um absurdo. A máscara não protege porque era aerosol. No começo, eu até achei que protegia porque eram gotículas. Esse é o mal. Por que o mal? Porque ele faz olhando apenas para o umbigo dele, esquecendo as consequências para terceiros. E o que a gente tem que entender é que nós, seres humanos, inclusive até com a própria natureza, nós somos todos interligados. Quando você faz mal para alguém, você está fazendo mal à sua essência. Então você vê essa briga do bem e do mal. Outro dia o Bob Kennedy até falou que tem uma guerra espiritual. Quando as pessoas entenderem o que é isso, a guerra do bem do lado espiritual é aquela pessoa que pensa em terceiros. A do mal é aquela que só olha para o seu próprio umbigo, e seja o que Deus quiser. Então, a hora que você vê, então, quando eu coloquei nesse livro, até explica, eu cito o speech do David Martin, que ele mostra desde o começo como nós fomos ludibriados. Quer dizer, graças a Deus eu não, desde dos primeiros 3 meses eu já vi que tinha alguma coisa errada naquela pandemia. Não interessava um tratamento que ninguém morria. A gente estava dando um tratamento que ninguém morria. O primeiro ano eu não perdi um caso. Perdi um que infartou, e já tinha tratamento. E aí a gente era abafado. Peraí, mas tem tratamento? É que nem você está com uma pneumonia, não vou dar antibiótico porque não tem estudo. O cara morre. Uhum. E o que eu falei outro dia, quer dizer, eu estava refazendo para escrever esse livro, eu fiz um levantamento que eu falei para 9 embaixadas, dizendo que o que mais mata é o tratamento tardio, é você ignorar o seu paciente. Então, a hora que a gente sabe, a gente vê tudo isso, a gente vê que teve um projeto e isso não é nenhuma teoria da conspiração. Eu coloquei isso lá na Verdade Oculta, o meu objetivo é para ajudar, para conscientizar as pessoas de que as coisas não são como assim 1 mais 1 igual a 2, como são colocados, envolve muitos interesses e forças ocultas e que a gente tem que entender, lidar e seguir em frente. E algumas pessoas, maioria, eu diria quase que não tem, talvez não a maioria, que não, porque muita gente já acompanha o senhor, né, mas que não tem essa sabedoria, essa experiência,
também acabou ficando perdida, né, com as orientações. Já quem acompanha o senhor e sabe o quanto o senhor apanhou, entre aspas, né, tentando ali remar contra uma maré completamente confusa nos posicionamentos na pandemia. Inclusive, o senhor chegou a ver, vocês viram? A menina chama Jéssica Suta, ex-integrante da banda Pussycat Dolls, tive efeitos colaterais graves devido à vacina da Moderna. Ela falou, eu esperei todo esse tempo até melhorar um pouco, para agora sim falar, porque na época eu também, depois procurei entrevista com ela, na época eu fui assim, perdi amizades, se afastavam de mim, ficaram bravos comigo, porque aí ela conta o caso todo. Logo depois de ter tomado a vacina Moderna, começou com tremores, começou a sentir o corpo totalmente diferente, foi no médico, falaram, é a reação disso. Ou seja, até hoje ela tenta se tratar disso. Paula, você... Doutor, seja bem-vindo. Obrigado. Você comentou já no seu Instagram e comentou aqui agora que o tratamento precoce, ele não foi só colocado de lado, como foi demonizado, né? As pessoas que tentaram tratamento precoce, que foram nessa outra linha, elas foram completamente descartadas, falando que era contra a ciência, e a ciência, como o senhor mesmo já comentou, é o questionamento. Né? É buscar a verdade através do questionamento, das incongruências, né? Das diversidades, né? E eu pergunto, e o senhor comentou agora também, sobre as vacinas nas crianças. Por que o Brasil é o único... Houve outros países que tinham obrigatoriedade nas vacinas das crianças. Por que o Brasil continua sendo o único país do mundo que mantém essa norma? Olha, eu já falei no Ministério lá na virada do ano 21 para 22, expliquei que não tinha sentido, que não tinha emergência, que não tem estudos, expliquei que era experimental e naquela época eu já comecei a ver, na virada de 21 para 22, algumas complicações com as vacinas, doenças que eu não via antes, que eu não posso atribuir foi da vacina, mas no mínimo merece um levantamento de por que essas complicações estavam acontecendo. Não me ouviram, na verdade não me ouviram, e a gente dizendo que era para proteger as crianças. E por que eles não me ouviram e as pessoas dão as vacinas? As mães naquela época foram dar para as vacinas. Porque é descrito pelo Dr. Matias Desmet o que a gente chama de psicose em massa, que é quando as pessoas ficam hipnotizadas em massa. Quando é que isso acontece? Isso acontece quando as pessoas, tem uma sociedade que está frustrada, 40% dela está frustrada e acham um ponto de união. O ponto de união que eles tiveram foi a Covid, com medo da Covid, e vem alguém oferecendo a solução com a vacina. Então, eles não pensavam. Então, por isso que além dessa obrigatoriedade, tem gente que está nos assistindo agora, por total desconhecimento do tema, acha que vai proteger a criança. E a gente sabe hoje que o efeito é negativo. Eu fiz no X, porque eu não faço no Instagram, porque ainda hoje tem checadores de fato, eles entram lá, restringem o meu alcance, e quando restringem o meu alcance eu deixo de ajudar as pessoas. Aí hoje estou com o alcance de novo, está normalizado, então eu botei no X, que é simples, gente. Se você sabe ver números, você faz o seguinte raciocínio. Como é que funciona uma epidemia? Começo, meio e fim. A primeira onda não teve vacina e ela desapareceu. Aí veio a segunda onda. Quando começou a cair aquela amazonense, que foi terrível, que me deu um trabalho absurdo, só tinha 10% vacinado. Então ela estava se comportando como se não tivesse vacina. E aí vai acabando. E as pessoas aproveitam, essa minoria que faz a propaganda, para dizer, não, foi a vacina que controlou. E a primeira onda, quem controlou? Foi o mesmo mecanismo. Aí você olha isso, você fala, bom, isso é um fato. Fato número 2, você pega os países mais vacinados e compara com os menos vacinados. Não existe uma diferença muito grande entre o número de mortes por todas as causas. Isso é outro número. Quem está assistindo vai lá investigar, não precisa estudar trabalho, ser cientista. É só você olhar que os países mais vacinados não têm menos mortes por milhão de habitantes do que os países menos vacinados, que é o que seria de esperar. Aí você chega, né, os países da antiga cortina de ferro, mas do leste europeu, o que acontece? Eles não tinham dinheiro para comprar as vacinas, então eles foram muito poucos vacinados.
Aí você começa a ver que existe um aumento no número de morte por todas as causas. Você vê que os países que não se vacinaram, os números de morte por todas as causas estão se mantendo dentro de um padrão esperado. Os outros não. Então, o que acontece? Merece o quê? Um questionamento. E aí você vê também um estudo de Cleveland, e a gente já tem falando isso faz tempo que eu estou falando isso, mas porque a gente vai ver nos estudos e vai colocando. Mas o estudo de Cleveland mostra que quanto mais vacinado, mais Covid você pega. Aí você vê, esse estudo foi replicado agora em Nagoya. Você pega. Agora, o problema não é nem isso, que aí seria a eficácia negativa, que a gente chamaria. O problema é que nessa síndrome pós-spike, que lá eles lançaram agora Yale, eles soltaram um estudo Yale, que eles falam que é síndrome pós-vacina. Também a gente tem que ser correto, não é só pós-vacina. Eu comecei a observar que de 2023 para cá, como eu falei, começaram a se instalar mais fácil no intestino. Eu cheguei a essa conclusão depois de analisar vários fatos. E aí, o que acontece? As pessoas ficam com esses sintomas porque ficam absorvendo todo dia o que causa a doença, que é a proteína spike. Qual é o link com a vacina? A vacina produz proteína spike de montão. E isso, quando você... Eu vou dar o exemplar do livro, que eu não posso... O livro é para vender, mas eu vou mandar em PDF para vocês, porque vocês são jornalistas. Opa, queremos. Para vocês verem, mas... O livro que temos aqui para colocar na tela enquanto o Zeballos fala também, por favor. É essa mesmo. Esse mesmo? Nossa, esses são rápidos, hein? Mas aí o que acontece? É interessante que esse livro eu estou atualizando. Conforme o Trump vai tomando as medidas, como ele é digital, me dá a possibilidade de atualizar. Então a gente vai atualizando. Que agora está vindo diversas ações nos Estados Unidos, né? Decorrente de todas aquelas ações que tiveram durante a pandemia. Sem dúvida. Então... por exemplo, a hora que a gente vê essa síndrome pós-spike, porque o que causa a doença... Spike-demia, o senhor chama. Spikeopatia, que não fui eu, foi um colega americano que descreveu isso, porque ele estudou todas as doenças associadas à proteína spike. Então, por exemplo, você pega a proteína spike, fica fácil explicar o que está acontecendo. Aliás, os colegas que estão nos assistindo têm que entender que tem duas medicinas. Uma antes da pandemia e outra após a pandemia, as vacinas. Porque o que acontece? Ele vai pelos vasinhos. Se chega no sistema nervoso central, que ele não é neurotrópico, como estava rodando um livro, não é que ele cresce no nervo, mas chega lá, inflama, vai dar uma encefalite, vai dar uma neuropatia, vai dar uma alteração de memória, vai dar um brain fog. Chega no coração, vai dar miocardite. Ele pode modular a imunidade, diminuindo a imunidade. Então começa, o que nós estamos vendo, que eles estão descrevendo, que é a SAIDS. O que é isso? Cai a imunidade e você começa a observar a reativação de tuberculose, que a gente só vê em aidético. Mas, gente, não vamos ficar preocupados que isso não acontece com todo mundo. Tá? Então, e mesmo quem tomou a vacina, não é dizer que vai ter isso. Agora, hoje, o que eles estão chamando é the iceberg storm of COVID. Por que eles chamam de iceberg? Porque hoje a doença é muito fraca, que é aquele 1/4 que fica na superfície do oceano. Os outros 3/4 são todos esses sintomas. E esses sintomas são secundários à disseminação, isso é a nossa tese, inclusive vai ser publicado agora o estudo, a disseminação nos pequenos vasinhos. Olha a boa notícia. A boa notícia é que quando você cessa a fonte da produção dessa spike, que eu estou achando que o que está perpetuando, e eu tenho motivos para isso, porque eu trato o intestino, eu tenho resultados absurdos, e eu e os colegas que estão fazendo isso. Então, quer dizer, a hora que você cessa a fonte, quer ver, gente? Vamos falar, como é que eu vou me desintoxicar da spike? Não existe isso. Não tem como desintoxicar. Por exemplo, eu peguei a doença, estou ótimo. Só que eu fiquei 2 meses meio cansado depois da doença. Por quê? Porque tinha essas partículas circulando. As partículas estavam circulando no nosso organismo. Aí depois eu eliminei por conta do meu fígado, do meu rim. Por que fica perpetuando os sintomas por muito tempo? Porque fica a fonte da spike. Então a pessoa fica com uma mini Covid. Isso é uma tese que eu coloquei na discussão do estudo, mas nós estamos com resultados excelentes. Então, hoje, o próprio Bob Kennedy, vai aparecer um monte de trabalhos, um monte de estudos. Mas, gente, vocês têm o direito de... Não vacine as crianças, você não sabe
A gente sabe o que acontece com adultos, você não sabe o que vai acontecer um organismo em evolução, em desenvolvimento, em 10 anos, quando você incorpora. Porque tem um problema quando você põe essa informação para produzir essa toxina, essa usina de toxina. Qual é o problema? Sabe que a gente não sabe... Posso continuar? A gente não sabe aonde acaba, você não sabe quando você elimina isso, não tem estudo. Você não sabe quando acaba a partícula. Você não sabe quando acaba essa proteína spike. Eu queria corrigir uma interpretação do estudo de Yale. O estudo de Yale diz que se eles estão com esses sintomas e detectaram a proteína spike, eles querem dizer, e atribuem só a vacina, eles querem dizer que a vacina pode ficar 3 anos. Eu já não acredito que é isso. Não. O que a vacina faz, ela acaba com a bifidobactéria e cria condições para você absorver constantemente essa proteína spike. Então não é ainda da vacina, que seria uma esperança se essa minha tese for mais correta. E eu acho que ela está certa porque eu trato o intestino melhor, então não era vacina, senão teria que persistir. Então é isso, gente. Essa é a minha preocupação maior, é ainda insistirem com a sua vacina. E essa turma toda que chama a gente de negacionista é uma mediocridade, porque não entende que tem que ver questionamento de um posicionamento de um lado, de um posicionamento do outro lado, e aí que atinja um consenso, debatendo ideias. Quando o cara te agride pessoalmente, já tem porque é algo pré-programado, é porque não tem argumento.